explicar por que eu estou fazendo esse outro vídeo. E aí você vai ver se você tem a sua contribuição para oferecer para as pessoas, porque é sempre bom a gente ter uma visão de um outro advogado, né? O parecer jurídico de um, o parecer jurídico do outro. E nesse sentido é o seguinte, a gente ficou mal acostumado tanto com a manifestação de interesse como a CPLP. Nós não somos, eu pelo menos não sou desta época, eu sou de uma época que as pessoas faziam o processo de imigração muito mais através do pedido de visto, que era só por contrato de trabalho, promessa de contrato de trabalho, em situações de estudante, quando você fazia a abertura de uma empresa e vinha empreender, como o visto D2, aposentados, o próprio reagrupamento ou situações quando você fazia investimento no país, que a gente sabe que é aquele visto Gold, né, que é popularmente conhecido, abrir 10 postos de trabalho ou então comprar uma casa de 350 mil em regiões mais distantes e 500 mil euros em uma região mais badalada. Essas eram as opções para você imigrar. Em 2017, foi criada a manifestação de interesse e com ela abriu-se um leque para as pessoas acharem que era possível vir para o país fazer o processo de imigração atabalhoadamente. Através de uma exceção que virou Através de regra. uma exceção. Ou seja, quem vinha dessa maneira não estava cometendo nenhuma infração. Que sejamos claros. Isso foi uma proposta ainda do governo do Sócrates. E quando o PS assumiu na figura do Antônio Costa, isso foi implantado, mas em larga escala. O que aconteceu? Abriu o precedente para a vinda de uma população imigrante que destoava da cultura portuguesa. E essa mesma população imigrante hoje não consegue se regularizar porque, com o advento da CPLP, permaneceu o histórico de pessoas que têm um comum social com Portugal, que são as ex-colônias, e fechou para os outros tipos de imigração. Só que eu fiz esse comentário sobre a violência e um menino chamado Daniel soltou a seguinte pérola. Que foi veja se você concorda com isso. Respeito o que o Daniel disse, ok? Que sejamos muito claros, porque eu sou uma pessoa democrática. No meu canal você pode falar o que você Rapaz, quiser, mora onde? inclusive Aqui ou lá? Exato. Não, agora ele mora aqui ou lá? Ele é brasileiro ou ele é português? Ele mora aqui. E ele falou o seguinte. Vamos achar o Daniel. Não iluda o povo. Português fechou as portas para brasileiro. Não caia nessa de sair de um país onde você vai poder trabalhar e não vai poder trabalhar e nem alugar uma casa, somente a passeio. Então, vou fazer um corte. Primeiro, Portugal continua aberto a brasileiros, como sempre esteve. Ponto 2. Portugal é um dos países cujo índice de desemprego é o menor do mundo. Ou seja, só fica sem trabalhar quem quer. Talvez você não tenha o emprego dos seus sonhos, mas trabalho não falta. 3. Ele falou uma questão que é sobre arrendamento. Sim, isso é um fator de dificuldade e eu concordo com ele. Só que tem um detalhe. Quando a imigração deixa de ser desregulada, a gente tem uma maior oferta de imóveis. Então, o que vai acontecer? Uma queda de preço, porque essa inflação que a gente tem nos arrendamentos é por conta da falta de demanda. E por que a gente não tem demanda de casas? Porque a construção civil, o parque está totalmente estagnado, os imigrantes vêm em grande volume, ocupam os imóveis e os senhorios têm maior poder de negociação. Se a imigração cessar ou se a imigração passar a ser de uma maneira muito mais, digamos assim, regulada, ou seja, menos intensa, o que vai acontecer? A gente vai voltar a ter uma oferta de casas e, com isso, a tendência é que o preço caia. Agora, como é que a gente faz esse processo? Primeira coisa que o brasileiro e as pessoas que desejam emigrar têm que entender. Vale muito mais a pena você tirar o visto. Por quê?
Aí que eu falei sobre a pauta. A segurança social sempre foi um entrave para ser emitida. Inclusive, antigamente, vocês precisavam do carimbo de entrada do passaporte de que você estava em Portugal. Sequer era possível você emitir a sua segurança social quando você estava no país de origem. Isso passou a ser possível através do visto de procura de trabalho. E um pouco antes, com essas políticas mais abertas do governo anterior. No entanto, da época que eu moro aqui, 2016, até agora, esse foi o período mais benéfico em relação a procedimentos de segurança social. Não era possível fazer o pedido online, você tinha que ir até uma agência. Para você pedir em situações que você não tinha atividade aberta só com contrato de trabalho, isso depois acabou e agora retomou. Então, a gente não pode dizer por quê? Desse período todo que as coisas eram de maneira mais restritiva. Continuava vindo imigrante, as pessoas continuavam trabalhando e as pessoas continuavam conseguindo alugar suas casas. Então, não vai ser essa mudança na segurança social que vai criar nenhuma trava. Na verdade, eu sou da opinião que vai ajudar. Por que vai ajudar? Porque muita gente que vem numa posição daquele que eu falei atabalhoadamente, não consegue perceber que além dessa ser a pior forma de você imigrar, gera danos para você incalculáveis. Porque você não consegue estar num mercado competitivo de trabalho, porque se você não tem documentos, você se sujeita a qualquer emprego. Nessa situação, você oferece mais risco em relação à contratação do seu arrendamento. Porque uma coisa você vem com visto e consegue o trabalho e tem um contrato de arrendamento. Quando você vem sem o visto, você não consegue um contrato de trabalho imediato e a sua posição para questionar um arrendamento acaba sendo eu tenho que ficar naquilo que aparecer e não naquilo que for melhor para mim. Não, e qual é a segurança que o senhorio, por exemplo, vai ter de alugar um apartamento para uma pessoa que não tem nenhuma referência? Que simplesmente pegou o avião, desembarcou aqui e tudo bem. Então, mas fica olha mais só, caro. a gente pensa o seguinte, vamos pensar em termos de Brasil. Quando você vai alugar um imóvel no Brasil, a pessoa precisa indicar fiador, precisa fazer seguro fiança, às vezes dá 3, 4 rendas antecipadas também, e não vão ser rendas utilizadas na cobrança do arrendamento, ou seja, do aluguel, elas serão utilizadas como calção. Isso acontece no Brasil. Aí você vem imigrar. Deixa eu fazer um paralelo, já que você falou da gente se colocar em outro ordenamento jurídico para ver como é que funciona antes de criticar o ordenamento jurídico para o qual você decidiu vir, né? Que seria Portugal. Eu estava no telefone outro dia essa semana falando com uma amiga, dizendo o seguinte: eu acho engraçado, porque as pessoas vão para os Estados Unidos, eu conheço muita gente que foi para os Estados Unidos, ficou ilegalmente lá, morou 10 anos, 15 anos, nunca conseguiu se regularizar, criou filho, botou filho para estudar, parará, depois voltou para o Brasil. Mas assumiu a situação de ter ido irregular e bancou a situação de ter ficado irregular 15 anos, porque o país não abriu condição da pessoa se regularizar. Exato. Aí a pessoa vem aqui para Portugal e exige que o governo faça, que o governo isso, que o governo é aquilo. Eu acho engraçado isso. Qual é a diferença da pessoa imigrar para os Estados Unidos, em que ela sabe que se ela for ilegal, não vai conseguir se ela vai ficar ilegal? E por que Portugal? Uma questão a se fazer. Aí as pessoas às vezes e mais nossa, mas o processo o que você disse. Várias pessoas que vêm com essa perspectiva deram entrada no visto americano, não foi aprovado, muda os planos. Então eu quero vir para Portugal. Só que quando quer vir para Portugal, não quer submeter o processo de visto, que é muito mais barato, muito mais seguro de você ter aprovação. Isso. Precisa de menos dinheiro de comprovativo em relação às situações para você ter a aprovação do visto. E
Detalhe, quando você chega aqui, apesar do fato de que vai demorar, você tem a certeza que você vai receber um documento. Mesmo vocês nos Estados Unidos, gente, só para vocês entenderem, quando você vai te pedir a residência, essa coisa não acontece assim de uma hora para outra, demora meses, às vezes anos, e para você receber o seu green card, existem pessoas que estão na fila 5 anos. 12 e estão felizes, e felizes da vida. Mas aí, da vida. Aí chega aqui, quer reclamar, quer falar mal, botar defeito. Ou sabe o que eu acho, Priscila? Minha opinião. Por isso que eu tenho dificuldade de trabalhar com imigração. Você sabe. Não, a Joyce faz direito de sucessões, gente. Ou seja, inventário é com ela. Nem família mais ela quer fazer. Por que ela não gosta de trabalhar com imigração? Porque é preciso muita resiliência. Porque não é. Também é isso. Mas assim, eu acho que a pessoa tem que mudar a mentalidade. Então você diz assim, o visto custa tanto. Tudo isso, você tem que fazer o documento XYZ, nananã, e apostilar. Nossa, mas essa apostila tá tão cara. Gente, vocês têm que colocar na cabeça que se você está indo imigrar e está indo morar no outro país, você tem que ter um mínimo de um dinheirinho para investir na regularização da sua situação. Então, as pessoas não querem gastar, não querem investir. O André está falando o seguinte, o André Immigration Tionense está dizendo o seguinte, a diferença é que você ganha em dólar e lá, querido, o dólar vale menos que o euro. A questão não é se você ganha em dólar ou se você ganha em euro. A questão é, de fato, o custo de vida nos Estados Unidos, ele pode ser menor comparado àquilo que você ganha. Só que o custo de vida em Portugal, ele não é elevado comparado ao restante da Europa. A questão é, uma família de 2 indivíduos, tá? Casal, não tô incluindo filhos. Vem pra cá, vai ganhar os dois um salário mínimo, vai trabalhar 8 horas por dia e ela vai conseguir ter uma vida digna. Você vai lá para os Estados Unidos, você vai trabalhar 16, 17, 18 horas, sem um direito trabalhista, ficando irregular. Se você tirar férias, você fica sem ganhar, porque não tem remuneração para férias, não tem serviço de saúde. É uma questão de você pesar. Ah, tá ganhando em dólar, tá. Mas por que será que tem tanta gente nos Estados Unidos querendo vir para Portugal? Porque eles percebem que o modelo de vida do americano não agrega para eles. Lá é porque é uma vida sem descanso. Lá é o seguinte, se você for fazer olho por olho, realmente, os salários lá são maiores. Você vai conseguir limpar privada, fazer subemprego, que aí você também é uma opção, que com certeza você limpar privada aqui em Portugal, você vai ganhar menos do que limpar privada nos Estados Unidos. Mas a questão que eu coloquei aqui não é questão de salário. Ninguém está falando de salário aqui. Eu coloquei a questão de a pessoa aceitar ir numa condição para um país sempre vai estar como e aceitar que aquele país não vai regularizar e você mete a viola no saco, aceita e vive daquele jeito, e ir para outro país da mesma situação irregular, ilegal, como querem dizer, porque agora é irregular porque é politicamente correto, mas é ilegal porque fica ilegal, e querer exigir coisas que no outro país a pessoa não exigiu ou não exigiria. É isso que eu estou querendo dizer. Só para fazer uma correção em relação ao que você falou de ilegal. Brasileiro que vem para Portugal não vem ilegal, porque a lei permite, pelo 87A, como turista, que você entre no território sem um visto prévio e peça regularização aqui. Isso é o que está na lei, parte final. Esse processo é um processo mais demorado? Por quê? Porque até hoje o portal não liberou o acesso para o brasileiro de fazer o seu cadastro, o que é diferente. Olha, saiu uma reportagem que eu já pedi para o Fábio editar, que o Antônio Leitão falou no canal, eu vou pegar aqui para dizer para vocês exatamente qual foi o local que saiu essa reportagem. E ele deu uma declaração muito boa. Eu indico que todo mundo veja,
essa declaração dele, por isso que eu pedi para o Fábio para pegar essa reportagem, que é a seguinte: Conversa Capital. Nesse meio de comunicação que ele falou. O Antônio Leitão está dizendo: olha, Portugal não encerrou para brasileiro, é possível se regularizar. Infelizmente, a plataforma ainda não está em funcionamento, mas vai chegar esse dia. E se comprometeu por quê? Todos os outros países de língua portuguesa, para entrarem em Portugal, vêm com visto. Por Mas quê? quando a gente se refere a imigrante, eu me refiro no sentido lato sensu. Eu não estou aqui só falando de brasileiro. Não. E nem de CP, né, do pessoal da comunidade dos países de língua portuguesa. Que, diga-se de passagem, existe sim um tratamento diferenciado e privilegiado. Sim, existe. Só que até isso é contestado. E só existe esse tratamento diferenciado porque existe uma identidade cultural. E aí eu achei engraçado uma piada que eu vi esses dias, que era o seguinte: olha, passou 320 anos no meu país. 320 anos. Eu tô aqui há simplesmente a 2. Olha, ainda faltam 318 anos na minha conta. A pessoa querendo dizer o seguinte: e se você for pensar, no Brasil foram 320 anos, nos outros países foram quase 500 anos. Porque o 25 de abril, os movimentos das ex-colônias, algumas guerras que aconteceram, guerras coloniais, Portugal ainda se manteve em alguns países até a década coisa de 40 anos atrás. Ou seja, a conta dessas pessoas em relação a poder estar em Portugal tem um número de anos ainda mais abrangente. Brincadeira à parte, esse tratamento diferenciado para o brasileiro, ele é bom e é ruim. Por quê? Os outros países de língua portuguesa, eles podem tirar um visto turístico para vir para Portugal, que é o visto do espaço Schengen. E com essa taxa de visto, e aí não é só Portugal, é para toda a Europa, né? Eles têm a possibilidade de fazer o cadastro no portal da CPLP. Quando o governo criou todo esse mecanismo Frankenstein de fazer as coisas, dificultou para o brasileiro que antes tinha uma facilidade, que podia entrar no território sem o visto específico, porque não é exigido a brasileiros visto turista. Então, quando a pessoa fala assim, eu vim com visto de turista, não, isso não é mentira, você não veio com visto nenhum. Visto é uma taxa de carimbo no passaporte. Você não teve isso, você entrou e carimbaram a sua entrada, dizendo que você tinha o direito de estar naquele país durante 90 dias. Isso não é um visto. Eu vim com visto de turista. Não veio com visto nenhum. Você veio com uma permissão de entrada, não é um visto. Se você veio com a intenção de permanecer, além do período de 90 dias de turismo, você não veio com visto, aí mesmo é que nem se justifica, né? Sim, mas nesse caso... quando a pessoa faz esse movimento, vem com a intenção de permanecer, mas faz toda a movimentação como turista, ainda assim ela consegue se regularizar pelo 87A. Então a frase do Daniel dizendo Portugal fechou as portas para o Brasil, ela não é uma frase verdadeira. Talvez ele esteja enganado em relação à sua abordagem. No entanto, o que significa isso hoje? Tudo bem, então eu posso chegar em Portugal como turista, eu não tenho visto, e aí eu vou ter direito de tirar a CPLP? Vai. Como? Não é da forma tradicional. Por quê? Porque hoje o portal está encerrado, mas significa que você não possa pedir através de outro meio jurídico, porque a gente tem na legislação um enquadramento de que a ANMA é um ente público, então ela responde através do direito administrativo, tem que se sujeitar ao CPA, então existe forma de você submeter um pedido dentro do CPA para o órgão público? Sim, e aí cabe a expertise do advogado em saber manipular a legislação em benefício do seu cliente. Mas como é que eu faço isso sozinho, doutora? Sozinho você não faz. Aí eu pergunto para você, vale a por pena que não faz isso? Tudo? Por que não faz isso antes de vir? Entendeu? Eu acho a assim, mentalidade que precisa mudar. É o que eu falei lá. Mas para quem já tá aqui, o que tem que fazer? Não, aí já fez a M, a gente tem que dar um jeito de resolver. Aí ainda tem isso, que a gente é que tem que dar um jeito de resolver. A gente mas nada assim, que a Joyce não gosta, mas é mais ou menos por aí. Não, quem trabalha com imigração. Mas os meus clientes eu passo para você e tá tudo certo. Mas a questão o ponto não é esse que a gente fala, não. É que a pessoa ainda vem assim. Mas eu vou ter que gastar dinheiro com advogado.
Querido, você não tem que gastar dinheiro com advogado se você fizer a coisa da maneira correta. Eu indico sempre, não importa como, as pessoas contratem uma assessoria de imigração, que não necessariamente precisa ser um advogado, se essa assessoria tem expertise em processos de visto. Por quê? Já descobri muitos casos, vocês não têm ideia, de assessorias de imigração que fazem. Tô até com agora uma das mais famosas do Brasil, que eu não vou mencionar o nome, mas se o cliente quiser falar sobre isso depois, ele que vem aqui e faça o comentário. Não fizeram o agendamento, ele já mora aqui há um ano e está dentro do escopo do serviço, no meu entendimento, quando a pessoa tira um visto. Ela tem que ter o direito ao agendamento. Ele veio sem o agendamento no D7 e a empresa não fez. Eu falei para ele, você pode pedir um comprovante que a empresa está fazendo as vias de agendar nesse período que você veio com visto? Ele foi pedir. Sabe o que a empresa fez? A gente não sabe, não disse isso. Mas, em tese, era como se fosse assim, a gente está usando o telefone e não consegue fazer ligação. Esse é o único meio de fazer o agendamento para situações do visto D7? Sabe por que ele não conseguiu fazer através do portal? O visto estava vencido. Quando você vem com visto, você tem que acessar o portal do CEF, se cadastrar no seu e-mail pessoal, fazer uma senha e pedir o agendamento através do portal. Eles não fizeram isso. E aí eu pedi, olha, um protocolo de que se eu estou fazendo esse serviço para o meu cliente, o que eu vou fazer? Vou ficar printando a tela de todos os dias que eu entro para ver e aí vai aparecer lá. Não existem vagas, não existem vagas, não existem vagas. Eu falei, tem como você pedir à empresa o comprovativo de que eles estão tentando? E aí eu venho com a pérola que ele me apresentou. Doutora, a senhora acredita que eles nunca usaram o portal? Eu fiquei de queixo caído. De queixo caído. Mas é porque as pessoas se metem a fazer as coisas sem saber fazer. Necessária, sem saber fazer. Mas entendeu? É uma empresa super famosa. E assim, além de ser famosa, toda estratificada em relação aos honorários. O meu processo é um processo que ele começa e ele vai terminar. Quando é que ele termina? Quando você está com a residência na mão. Eu não fico, olha, mas é isso, mas aquilo outro, mas aquilo outro. Não, olha, custa tanto e você é. Do momento que você fala comigo a primeira vez até você obter sua residência. Acabou, pronto, fim. E existem pessoas que não fazem dessa maneira, o que é uma estratégia de mercado, eu respeito, ok. Mas se você não vai dar tudo ao seu cliente, ensine ele a fazer sozinho. Porque ele fica perdido anos e anos, e aí numa situação como essa, que o visto vence, ele deixou de ter acesso ao portal de vagas, porque o visto está vencido, e aí não adianta, porque o decreto regulamentar é só uma situação, o decreto-lei de prorrogação é só uma situação que você mostra que está regular no território, mas você não consegue utilizar das ferramentas eletrônicas disponíveis, porque o seu acesso depois que o visto está encerrado, ele não é mais permitido. Então você tem que, de fato, utilizar o telefone, porque não tem outro meio. E eu estava conversando sobre isso para poder lembrar vocês o seguinte, você sabe fazer sozinho? Ok, faça sozinho. Agora, certifique-se de que você sabe tudo a respeito do visto. Porque é muito mais fácil você fazer as coisas de maneira correta do que você depois corrigir. Percebem isso? E o brasileiro, ele tem um mau hábito. Primeiro, como você falou, vai para os Estados Unidos, fica irregular, tá tudo bem, tá tudo certo. Vem para Portugal, descobre que tem muita gente que faz sozinho. Fica indignado com o fato de que não consegue. E depois fica aborrecido porque precisa contratar um advogado. E ainda fala mal do país. E ainda fala mal do país. Eu não aceito, porque nesses 6 anos que eu tô aqui, eu já virei portuguesa. Eu já dei meu coração aqui. Então, eu também quero defender o país que me acolheu, entendeu? Mas eu também soube... Nesse aspecto, eu não sou tão concisa quanto você na opinião. Por quê? Muitos dos problemas que a gente vivencia, e aí na advocacia de imigração, eu vejo o quanto isso é um embaraço, é um entrave na minha atividade. Com certeza, olha só, tem muita coisa que o país precisa melhorar, é o que a gente falou. Não é uma mil maravilhas e nem aqui a gente está vendendo sonhos. Entendeu? De coisas que não é isso. Tem muita coisa para melhorar. Eu acho que o sistema informático aqui está 1000 anos-luz atrás da parte até do Brasil de tecnologia, de sites. Aqui a gente fica correndo atrás do rabo. Você entra e fala assim, clique aqui para não sei o quê. Aí você clica. Aí clique não sei o quê. Quando você vê, você voltou para a página inicial e não conseguiu resolver nada. Isso é um ponto importante, porque a gente está com um embaraço agora... você não faz isso, mas
O que eu estou querendo dizer, só para que fique claro, é o seguinte: até como advogada, também eu tenho na minha essência a questão de justiça, de defender os direitos das pessoas, e o nosso papel é, inclusive, ou fazer com que seja aplicada a lei, ou quando a lei Não é na sua aplicada. íntegra, ela não é aplicada ao cliente, a gente tem que encontrar a brecha da lei para poder encaixar o caso do nosso Mas cliente para eu fazer digo o seguinte, no caso esse. de Portugal, Joyce, não é Só nem a concluir, brecha. Não é só, brecha. Tá lá escrito e o só governo não concluir, faz. só concluir o raciocínio. O que eu estou querendo dizer, e o que eu falei, e que eu acho que eu tenho até falado desde o início dessa live, e o que eu falo também, até eu estou falando mais do que normalmente eu costumo dizer, porque eu não costumo expressar publicamente certas opiniões minhas. Você sabe disso, né? Que eu A sou a Joyce é a Suíça. Suíça, gente. Eu tô até impressionada. Então, mas quem é meu amigo sabe as minhas opiniões. Sim. O que eu estou querendo dizer é a pessoa que vem toda errada, que deveria saber que vai enfrentar problemas maiores para se regularizar do que se tivesse vindo regularizado, é isso que eu estou querendo dizer. E cantar de galo. É isso que eu estou querendo colocar. Mas também eu acho que tem uma parte que, óbvio, a gente é responsável pelo aquilo que acredita. Mas essas pessoas elas são induzidas a pensar que é muito fácil, quando na verdade não é. A gente está Não, numa situação política difícil em Portugal. E os entraves jurídicos e administrativos, eles decorrem de uma má administração. O advogado ele fica tentando ultrapassar essas dificuldades, mas não é fácil. Eu ia te dizer, quando você falou sobre o sistema, o CITAF, que é onde a gente coloca os processos administrativos, é um site que vive dando problema de cadastro, de tempo, de cair. Então, até para você exercer a sua advocacia, né, o seu trabalho, é um fator de dificuldade para nós. Agora, óbvio, isso significa que a pessoa tem que fazer o que você falou, ficar reclamando sobre as coisas e tal? Eu acho que não. A melhor maneira de vocês resolverem, para vocês emitirem o NIS de forma muito mais fluida, chegar aqui e conseguir efetivamente um trabalho, um lugar de morar, é tirar o visto. Você não tirou o visto, o que você tem que fazer? Você também não vai falar assim, olha, eu lavo as minhas mãos, vou ficar irregular. Não, porque existe maneira de você se regularizar. sim, é Agora, correr atrás de se regularizar, mas aceitar que assumiu um risco. É isso que eu estou querendo dizer. É só sim. isso. E Assumir um infelizmente risco os de prazos demorar, de a assumiu o risco. regularização ficar lenta, de nesse período você ter que ficar preso dentro de Portugal, não poder sair Mas para aí voltar. eu vou fazer uma via com você, que é a seguinte: hoje em dia, mesmo quem tem vindo regular, o processo dos agendamentos está difícil. Então Também, a questão exatamente. ultrapassa. Por quê? Se é difícil para quem tem toda a documentação para conseguir o agendamento por conta da má administração e do fluxo totalmente descoordenado da ANMA em relação ao Não, trabalho, que dirá para quem não vem. aí entra o problema de 1 ano e meio de pandemia, de CEF que sentou, não trabalhou e acumulou esses não sei quantos mil processos e que ninguém se 400 resolve com mil. relação. Então é isso, entendeu? Então, assim, é problema político também, a gente tem aqui também, prazer, muito obrigada. Ou seja, é que a gente está Seja dizendo, não são os bem-vindo. contos de fadas que as pessoas falam que É, eu me refiro, não. Pelo contrário, se eu venho aqui reclamar do governo, se eu venho aqui falar, olha, isso tá ruim, tá atrasado, tenham paciência, eu não estou vendendo conto de fada, muito pelo contrário, dizendo o seguinte, olha, quanto mais regular você vier, melhor vai ser o seu processo. Mas ainda assim, as pessoas vêm. Então, tenha a paciência de perceber que é preciso ter calma nesse momento. Agora, nesse caso em que você precisa se regularizar, nesse caso em que o governo não tem feito a parte dele, o que você faz? Querido, procure um advogado. E assim, de preferência, um competente, porque também a gente sabe, a Joyce é testemunha disso aqui, que existem muitos que só língua, fala, aparece na internet, tem uma boa publicidade, uma boa presença de câmera,
No entanto, aliás, porque a gente é antiga, né? A gente é do tempo que advogado não tinha que ter presença de câmera, advogado tinha que saber escrever bem, falar bem, e ter os argumentos jurídicos corretos, e essas pessoas acabam por induzir vocês em erro em vários processos. Acabei de ver um aqui. Uma menina, enquanto eu estava na outra live, mandou uma mensagem, mora em Guimarães, dizendo: doutora, eu fiquei um ano esperando a vaga da situação da minha filha, que já está no primeiro ano do ensino médio. E o meu filho veio comigo, ele é maior de idade. A advogada falou que ele poderia se regrupar através da irmã. Não existe reagrupamento para irmãos nessa circunstância. E ele foi, ou seja, em paralelo, a advogada deveria estar tratando dos dois casos, da regularização da filha, fazendo o processo da mãe, e aí, quando eventualmente saísse a vaga da filha, fazer o reagrupamento pelo 122K, mas agindo de todas as maneiras, ou seja, fechando o cerco em relação às vagas. Não, ficou se garantindo no artigo 92.3 da filha, que estudava, e ainda deu a promessa de que através do estudo da filha poderia regularizar o irmão. Isso não existe, um irmão maior de idade. Até Ou eu seja, que não. Até é uma eu sei falha que isso não pode. gigante. Até você que não trabalha diretamente com isso sabe que isso não pode. Mas é uma Mas falha. é porque é muita responsabilidade. Eu acho que as pessoas têm que ter consciência também que a gente trabalha com o direito, com a vida das pessoas, né? Então eu acho que as pessoas Nem também todo têm que ter advogado responsabilidade e entende o consciência, né? juramento que fez, né? Eu costumo dizer Mas isso. aí é da pessoa, né? Na verdade, talvez se ela tivesse outra profissão, também não teria responsabilidade com o próximo. Então, isso daí também eu acho que não é só porque a pessoa é advogada, né? É a pessoa que é Se ela fosse médica, irresponsável. dentista, É, enfermeira, seria a mesma é, bancária. talvez, exatamente. Eu Mas nesse acho que é da caso, pessoa mesmo, entendeu? Não da profissão em si. Até porque, infelizmente, a gente tem essa fama, né, Priscila? E tem. advogada, a pessoa torce assim, né? Dá aquela torcidinha no nariz. Mas foi aquilo que você falou. Os maus, eles acabam criando um cenário que todo mundo pensa que a advocacia é formada por profissionais que são inescrupulosos, quando, na verdade, eu tive uma turma de 46 alunos na minha formação. E posso lhe garantir que se de lá 10% se desviou, foi muito. Porque a nossa motivação, quando vai fazer direito, principalmente na década que a gente fez, né, naquele período em que você faz por uma questão de sacerdócio mesmo, uma coisa que só para vocês contextualizarem, eu e a Joyce, a gente faz parte de um grupo de mentoria, cujo o advogado diz que eu falo que é sacerdócio, ele me corrige em muitos momentos, mas eu acho que é. A advocacia, para aquele grupo de pessoas que se formou comigo, ela foi uma escolha que estava baseado no ideal de vida. Ou seja, eu vou fazer advocacia porque eu acredito na justiça, porque eu quero fazer uma diferença no mundo. E a maioria dos advogados que tem isso genuinamente age dessa maneira. Acontece que a advocacia não é composta só de bons advogados, mas a minoria é má e essa minoria faz com que vocês enxerguem o todo pela parte, o que é um grande erro. Eu e a Joyce, a Exatamente. gente está aqui para dar exemplos de advogadas comprometidas em relação à atividade profissional que exerce. Não é à toa que eu vou fazer 22 anos, é isso? 22 anos de advocacia no dia 13 de setembro, e eu não vou falar quantos anos a Joyce vai fazer, não, porque ela é mais velha do que eu e ela não gosta que a gente fale a idade, portanto. Não, não preciso dizer minha idade, mas o Não, meu, quantos anos de formada, eu me Joyce? formei em 99, Então, hein, gente, façam as contas. Eu tenho no vinte e dia da dois minha anos de vida. advocacia. 25 anos, eu vinte vou e fazer em dezembro. cinco anos. Ou seja, a gente passou mais da metade da vida vivendo a advocacia. Então a gente sabe o que está dizendo para falar sobre os bons e os maus cenários. Bom, gente, agora eu vou abrir aqui espaço para Minha perguntas, como eu faço. querida, eu vou deixar você, porque Sim, eu tenho que ir para outro compromisso aqui, então você responde seus clientes aí. Muito obrigada sim. pelo seu convite. Nada. É É você que sempre um apresentou a prazer a live. gente estar Obrigada a junta, você. seja pessoalmente, seja pelo telefone, que a gente se fala É bastante verdade. também, ou seja aqui através do Instagram. Ó, Tchau, beijo, gente. sucesso, Obrigada tchau, aí. pessoal. Com licença. Vai lá, Joyce. Eu vou abrir aqui, gente, espaço para perguntas. Não sei se vocês têm. Tem uma pessoa que estava dizendo que o áudio estava cortando. Não vi se vocês tinham perguntas desde o início.
Enfim, se vocês não têm perguntas ótimas, eu já pedi pro Fábio abrir a caixinha de perguntas para uma live para esta semana. Mas como eu disse, vou encerrar aqui com essa mensagem, depois eu vou pedir pro Fábio encurtar a live, que é a seguinte, gente, continua sendo possível, apesar daquilo que vem sendo dito, o artigo 87A, na sua parte final, ele garante que um imigrante que seja brasileiro, que tenha entrado regularmente no território, o que isso significa? Que não pulou a janela. Ou ele veio pelo um país da União Europeia e ele tem um carimbo no passaporte do espaço europeu, ou então ele veio diretamente por um voo que desembarcou em Portugal de voo direto. Essa pessoa também vai ter a possibilidade de se regularizar. Não vai ser através do portal nesse momento, como o próprio ministro disse, não. Mas significa que ela tem que ficar à espera de que isso aconteça? Eu entendo que não deveria ser assim. Até porque o pedido que ela tem que fazer à ANMA pode ser feito através do CPA. E por que pode ser feito através do CPA? Isso é uma construção jurídica, tá? Porque o CPA responde pelos órgãos da administração pública. Todos eles se sujeitam à lei que está ali. E a lei foi feita de maneira a garantir que o cidadão possa fazer suas petições à administração. Então, eu continuo batendo na tecla que, na impossibilidade de você fazer o pedido através do portal, você tem que fazer o pedido através de um procedimento administrativo. Para isso, você precisa contratar um advogado? Sim. Mas o que isso te garante? Tirar o seu NIS se você ainda não conseguiu. Garante que você consiga abrir uma atividade econômica sem maiores problemas. E garante que você aguarde na disciplina enquanto não existem outros meios naturalizados pelo governo. Eu digo naturalizados porque de meios digitais, enfim, que o sistema da administração pública tenha criado. Então, o que a gente faz? Usa um meio genérico, tá? Eu acho que vocês, como imigrantes, que buscam uma situação melhor no país, não devem deixar passar. A maioria das pessoas que têm me procurado são pessoas que já chegaram aqui há meses e, por falta de informação, não fizeram a manifestação de interesse. Eu atendi um menino ontem que ele chegou no dia 18 de dezembro de 2023 e até agora ele não tem uma manifestação e uma conta bancária aberta. Veio ele com a informação de que ele achava que precisava ter um contrato de trabalho para fazer EMI, quando na verdade está lá o artigo 89 para dizer o contrário. Ele não abriu a atividade em tempo, depois teve que abrir e a empresa não tinha dado um contrato de serviços. Gente, o contrato de serviços, ele é importante, mas o recibo verde também funciona como uma prova da efetiva prestação de serviço. Mas ele não foi informado e não buscou se informar. Então, 7 meses se passaram e esse menino agora está irregular no território. Não precisava ser assim. E por que ele está irregular no território? Por uma questão de falta de informação. Então, assim, pensem naquilo que vale a pena investir. Deixa de lado a picanha, deixa de lado o churrasco, deixa de lado a cerveja e começa a investir naquilo que realmente vai te trazer paz, tranquilidade, segurança no país novo em que você está. Porque às vezes a gente fala assim: eu não tenho dinheiro para pagar um advogado para fazer o processo para mim. Tudo bem, é uma opção, é uma realidade, a gente entende. Agora, nessa situação, como é que você quer ficar irregular no território? Você não vai poder ficar reclamando do governo para sempre. Então, ainda que você não tenha dinheiro para pagar o advogado nesse momento, guarda e quando for oportuno você paga. Mais importante é você não deixar isso passar, tá bom? Gente, é isso. E ficamos por aqui até o próximo vídeo. Boa semana para vocês.